igreja, que digo assim, nem todos vão concordar com o que eu falo ou o que eu tenho falado, mas eu vou falar o que está dentro de mim, o sentimento que eu tenho nesse dia de hoje dentro de mim, ao mesmo tempo um sentimento de felicidade, que eu digo assim, o Senhor está próximo de voltar. Eu não vou dizer que Ele está próximo de nos voltar para nos arrebatar, mas digo assim, que o nosso dia está sendo contado e chega ao fim. Digo para a igreja que, mesmo vocês não concordando comigo, que olhe para o mundo, não olhe para cada pessoa, e sim para o mundo inteiro, para a terra inteira, como se eu visse a terra pequena e ao mesmo tempo ela é imensa. Eu digo para você, eu vim longe para fazer uma caminhada de bike para levar essa palavra para a igreja, que digo assim, que mundo é esse? Que a verdade ela tem que ficar silenciada. A verdade não pode mais abrir a sua boca, aquele que carrega a verdade. E sim, ou ele se adapta, ou ele se fecha. Isso que eu estou falando é muito sério para você que está do outro lado a me ouvir. O que eu quero dizer, ou nós se adaptamos, o errado, né? Ou nós se fechamos com a nossa verdade e ficamos em silêncio, para não ter que entrar numa confusão. Não só na rede de comunicação, mas também com os amigos, com as pessoas. Escute. Então essa palavra, porque eu levo para a igreja, eu também levo para a minha vida. Eu cheguei a um ponto de pensar que muitas coisas eu estou silenciando. Eu digo com o Senhor que pode estar me moldando e dizendo não é bem por aí. Porque há tempo para todas as coisas. Porque a grande verdade que não pode, nunca a verdade, ela ser a verdade, ela não pode se adaptar ao errado. E a verdade não pode ser trocada pelo errado. E que nós vemos que a rede de comunicação, como internet e TV, a verdade não é mais verdade. Né? A mentira virou verdade e a verdade virou fake news. Eles falavam de fake news, só que a fake news hoje em dia, eles estão botando a verdade como fake news. Eu cheguei a um ponto de ter essa visão. Né? Hoje em dia você vê o errado e até muitas montagens que você diz assim, isso é verdade. E na verdade, se você tiver no automático, você até compartilha pensando que é verdade. E você olha a verdade e você diz assim, não, isso não pode ser verdade. Você vê as mortes, as pessoas matando as pessoas, não importa que seja errado, porque a lei da terra ela existe. Mas nós estamos falando de amor. E aonde há amor? Aonde há tudo que está acontecendo nessa terra, você vê amor? Não há amor. Não só em quem está tirando a vida, mas naquele mesmo que se adaptou ao errado, é como um câncer que entra na pele e a pessoa não consegue, o médico diz assim, isso não tem mais jeito. E você olha para uma pessoa, ela no caminho do errado, nem ela mesma sabe que está errada, porque ela mesma já cegou, ela mesma já está no errado. E não existe uma educação nesse país, não existe governante, não existe poder que crie lei e usa a rede de comunicação, que é muito forte como internet e TV, para educar as crianças. E o que acontece de ruim vai para a rede de comunicação e entra dentro da tua casa, o teu filho está com o celular na mão, a tua neta, a tua família, o pai está comendo aquilo, a mãe na maioria das vezes também está, e o filho olha aquilo e cada vez mais nós temos adolescente e criança ao caminho do abismo. Assim é que eu tenho essa visão dessa terra. E nós que dizemos que somos a igreja de Cristo, na maioria das vezes, assim como muitos pastores e muitas pastoras, não são todos, como os missionários, as pessoas já se adaptam e já canta, já louva, né, já faz a obra, vamos dizer assim, para satisfazer os seus próprios egos, suas próprias vontades, seus próprios desejos. E é muito triste de eu ter essa visão dessa terra, que não era para a igreja ir para esse caminho, e sim fazer a obra por amor às pessoas, vamos dizer as ovelhas, que são as pessoas, fazer a obra sem interesse lucrativo, sem interesse próprio. E não é isso que nós vemos. Isso me entristece a tábua do meu coração. Eu me sinto como se tivesse amarrado. Será que você que está do outro lado me entende? Como se eu tivesse com meus braços e as minhas pernas amarradas, como se você não consegue se comover. No meio de tanta coisa errada, e você disser assim, eu tô com o certo, mas não posso fazer nada. Eu tô com as palavras certas, mas não posso fazer nada. Eu tô com o certo, mas eu não posso papagaiar. Porque na rede de comunicação, o certo já não pode ser mais andar na rede de comunicação. Porque ele limita a sua rede de comunicação. E é muito triste de eu estar vendo a terra se tornando desta forma, aonde cada dia o errado é certo e ganha poder em toda a terra, inclusive no meio das nossas igrejas, que somos nós as pessoas, que a igreja somos nós. Eu digo isso porque o meu canal e o meu WhatsApp, já estou tendo ele bloqueado por mais de que 3 vezes, e quantas vezes eu já tive que trocar de número, por causa das minhas palavras. O meu canal já foi bloqueado várias vezes, e agora no momento está bloqueado, não sei nem se eles vão desbloquear, lá no YouTube, onde eles vão lá, eles tiram a visualização, eles bloqueiam o que eu coloco lá, depois eu tenho que jogar fora, porque a verdade ela não tem autoridade mais nessa terra. Eu vejo que a verdade chegou a um ponto que a cada dia ela está sendo executada, ela está sendo morta. Ela não pode ser apapagaiada de jeito nenhum, ou você se adapta ao errado, ou não tem espaço para você. E é muito triste de eu ver isso tudo. Não pela minha idade, porque daqui a pouco a minha passagem aqui na terra está passando, mas pelas crianças que estão ficando, pelas pessoas que estão aí, que estão ficando, que precisam dessa terra, onde todos têm que estar errado, porque não podem andar mais com certo. E para mim é como se eu olhasse para mim mesmo, eu estou dizendo para mim, eu aqui como ser humano, eu sinto uma tristeza e digo assim, tem sentido viver nessa terra ainda? Qual o sentido da gente viver numa terra que a cada dia você tem que conviver com o errado? A cada dia você tem que ser um mau caráter, você tem que viver errado, você tem que se prostituir para viver bem com a sociedade, para não ser chamado de esquisito ou até de viado. Então você tem que se prostituir, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que estar nas baladas, você tem que viver errado para que você e a lei, as autoridades te dê poder, te dê credibilidade. Para você que está errado, para eu que estou errado, eu olho assim para essa terra e olho para dentro de mim, olho para minha vida, olho para o tempo que eu já passei nessa terra e digo assim, tem sentido isso? Tudo isso tem sentido? Eu digo que eu deixo na mão do Senhor Jesus. Por isso que eu digo assim, eu não estou plantado nessa terra. Porque eu digo assim, Senhor, a hora que o Senhor vir me buscar, e se tu salva minha alma, então tu me leva logo, me leve agora, me leve a hora que o Senhor quiser. Porque nada tem, não me apegue nada do que tem, que tão pouco tem, não tenho império nessa terra, não tenho vergonha de dizer, porque não tenho conta no banco, não tenho vergonha de dizer, não tenho dinheiro junto, não tenho vergonha de dizer, não tenho casa, não tenho terreno, porque nunca tive a ganância
de ter uma conta bancária, eu nunca tive a ganância de ter um pé de meia, nunca tive a ganância de ter um terreno, de ter uma casa. Eu nunca tive a ganância para nada, na verdade. Na verdade, o meu objetivo nessa terra até hoje foi sempre ajudar aquele que precisa. Dar de comida quem tem sede, de comida quem tem fome. Desculpe pela palavra, olha como eu já erro as palavras. Não olha para o meu erro de palavra, de português, mas também de escrito. Então a palavra do Senhor diz, dá de comida quem tem fome e bebida quem tem sede. E o que eu tenho feito nessa terra até hoje para ajudar o próximo? E o Senhor sabe disso. Porque se eu estivesse juntando tesouro para mim mesmo, eu teria casa, teria carro e uma conta bancária recheada, e ignorando as pessoas, ignorando o mundo, ignorando as coisas, assim como muitos ignoram, e vive para si mesmo, sem olhar para o próximo. E aí você acaba sem amor por você mesmo. Eu tenho essa visão. Porque quem tem amor no seu coração não deixa um próximo com sede e nem com fome. Ele vai ajudar com o seu suor que ele tem, vai tentar ajudar. Ele não vai roubar de ninguém para ajudar ninguém, porque não tem que dizer que eu tenho que roubar, ou que eu tenho que sonegar, ou que eu tenho que fazer tudo de errado para eu ter, para que eu possa ajudar as pessoas. Porque não é esse o caminho, não é essa a palavra, não é esse o certo. E tem sentido? Tem sentido, olha para dentro de mim, tem sentido. Você tem um filho, não pode dizer a verdade pro teu filho. Você não pode dizer a verdade para tua esposa se você tiver. Você não pode dizer a verdade pro teu marido se você tiver. Você não pode dizer a verdade pro teu patrão se você tiver. Você não pode dizer a verdade para ninguém, porque a verdade virou racismo, virou preconceito. E você não tem direito de carregar a verdade. Porque se você carregar a verdade, você disser para um filho seu, para uma esposa, para um patrão, seja quem for, essa pessoa vai se machucar, vai se ofender. O filho pode te odiar, a esposa pode te largar, o marido pode te deixar. Você pode ficar desempregado por dizer a verdade. Que terra é essa que nós estamos vivendo? Eu digo para você que está do outro lado da me ouvir. Não importa a tua religião, que eu nunca falei de religião. Eu falo de amor, eu falo de Jesus. Eu falo de amor, eu falo de união, eu falo de família, eu falo de verdade. Que mundo é esse que a gente não pode mais carregar a verdade? Porque se você carregar a verdade, você tem que carregar ela só para si. Você tem que ver o errado. E ali você tem que engolir garganta abaixo. Você tem que aceitar tudo na rede de comunicação que é errado. Às vezes você vê um filho vendo aquilo, você vê a tua família vendo aquilo, e às vezes você está na mesma casa e convive com aquilo, abre portal no mundo espiritual para conviver com o errado e não pode fazer nada. Isso é triste. Eu tenho essa visão dessa terra. Eu não estou tendo uma visão de pouco, onde as pessoas só querem saber de diversão, só querem saber de dinheiro, só querem saber de bem, e para isso mata, para isso rouba, para isso sonega. As pessoas só querem saber de beber, de se prostituir, de andar com seus corpos nus. Isso tudo virou normal, isso tudo é bonito, é para se mostrar, é para conviver com o errado. E quem está comandando essa terra? Essa terra está pertencendo a quem? Quem é que está com sobrepoder sobre essa terra? É muito triste de eu ter que viver numa terra dessa, num pedacinho dela, passar a conviver com pessoas onde eu tenho que fechar a minha boca, e na maioria das vezes eu estou próximo, convivo próximo, e não posso dizer nada, entristece a tábua do meu coração. Como é que Jesus está se sentindo? Porque muitos já não acreditam em Jesus, e nem no mundo espiritual. Aí, eu digo assim, como é que Jesus está se sentindo? E talvez você do outro lado diga assim, que Jesus é esse? Jesus não existe? Talvez você diga isso. Porque assim muitos estão vendo a vida de uma forma que só acredita neles mesmos, no seu próprio ego, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. E aí eu digo para você que está aí do outro lado, eu digo para a igreja, tem sentido a igreja se adaptar ao mundo? Mas eu digo para você, e triste, digo isso, quantas igrejas estão se adaptando ao mundo? Tem sentido um evangélico para você se adaptar ao mundo? Trazer o mundo para dentro do templo, do jeito que está, e o povo continuar do jeito que está, cantando, louvando, falando de Jesus? Os templos, na maioria das vezes, parecem uma boate, uma casa de festa, com telões e telão, paredes escuras, o povo satisfazendo o seu próprio ego, as suas próprias vontades. Aonde que tem Jesus dentro de um templo desse? Aonde que ele habita? Aonde o evangélico não está servindo para conserto, e sim para satisfazer o seu próprio ego e as suas vontades. Tem sentido aquele que carrega a verdade, carrega o amor de Jesus e conhece a verdade, participar disso tudo, sentar nesse lugar? Quantos estão ficando aí paralisados dentro das suas casas? Porque começaram a olhar e dizem assim, lá eu não vou, lá eu não vou, lá eu não vou, porque lá é assim, lá é assim. E estão ficando neutros dentro das suas casas, mulheres de Jesus, varão de Jesus que não consegue mais ir dentro de um tempo desse, porque só vê as pessoas satisfazendo seus próprios egos e as suas vontades. Às vezes eu olho para mim mesmo, eu aqui Moisés Ramos, e digo assim, eu já cheguei ao ponto de pensar nisso também, de eu mesmo ficar dentro da minha casa e não ter que me levantar para ir tempo nenhum, ficar neutro. Mas muitos dias você tem que participar da ceia, você tem que participar. E eu encontrei um templo, porque ainda há, para que eu possa participar da ceia e estar ali congregando junto com os irmãos. E não sei até quando vou ficar sentado, até onde eu vou chegar, porque minha vida pertence a Jesus, só Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que é tempo de se levantar e é tempo de sentar. E eu fico triste com a terra que eu estou vendo, o caminho que o povo está indo. Aonde eles falam, principalmente as leis, as autoridades de direito de liberdade. Que país é esse que você tem direito de liberdade, de viver só no pecado e no errado? Que país é esse de direito de liberdade, onde você não tem razão de falar? Aonde você não tem razão de compartilhar a tua verdade, aonde você não pode ter um canal, você não pode nem sequer usar uma rede de comunicação, você não pode usar o YouTube, você não pode usar o WhatsApp, você não pode usar o Instagram, você não pode usar nada para você falar a verdade, porque a tua verdade vai ser preconceituosa, vai ser racista, a tua verdade não vai ser verdade, a tua verdade vai ser fake news, porque assim eu estou vendo essa rede de comunicação, e a cada dia pior, aonde muitos que falam de Jesus, como os pastores, e muitos que diz profeta, que já se adapta à mentira, o errado, para encher os seus bolsos, na maioria das vezes sentado numa cadeira macia, dizendo que Jesus está falando, Jesus está usando ele, mas que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Que você tem que conviver com o errado, você tem que falar só coisa errada, você tem que participar de coisa errada, você tem que pregar mentira, você tem que ser mentiroso, você tem que ser mau caráter, você tem que usar na tua cara uma máscara, você tem que viver sob uma maquiagem. Será que o Senhor vai se agradar quando eu chegar diante dele com uma maquiagem, irmão? Eu falo aqui para a igreja, o Senhor vai se agradar quando eu chegar, a minha alma chegar diante dele. Eu escolhi ele, eu escolhi servir a Cristo, mas escolhi uma máscara, viver sob uma máscara, a viver um evangelho de fariseu, de errado. Como é que Jesus está olhando para essa terra? Aonde eu só vejo morte, será que Jesus ainda vê vida? Aonde eu não vejo mais milagre, será que Jesus ainda vê milagre? Porque é só Jesus que pode ver vida nessa terra e ver milagre. Porque se eu te disser que eu só vejo morte,
Eu tenho o direito de dizer que só vejo morte, só vejo destruição, só vejo devastação, só vejo mentira, só vejo falsidade, aonde você não pode abrir a tua boca para dizer a verdade com uma filha, com um filho, com um patrão, como eu já falei, com uma patroa, com um amigo, com uma esposa, com um marido, com um tio, com um sobrinho. Aonde você não pode dizer a tua verdade, você tem que silenciar, você tem que sentar ao lado da mentira, conviver com a mentira, conviver com o errado e dizer tá tudo bem. Será que é isso? Sério que eu estou falando. Talvez Jesus veja a esperança em mim. Eu não vejo mais aonde prosseguir tanto, mas Jesus pode estar vendo em mim aonde prosseguir tanto. Eu posso ver que não posso ir tão longe, mas Jesus diz assim, você vai tão longe ainda, mas eu não vejo. Talvez eu não consiga ver a vida em mim, irmão, mas o Senhor diz assim, eu vejo vida em você, eu vejo um caminho para você ainda. Porque nos meus olhos eu não vejo como caminhar numa terra aonde a verdade não é mais verdade, aonde a razão não é mais razão, aonde as vestes não é mais veste, aonde o casamento não é mais casamento, é interesse, aonde as famílias já não é mais interessante, e sim a desunião, aonde o pecado ganha poder e a verdade passa a não ser mais verdade. Talvez eu não confie nem mais mesmo em mim, e Jesus disse assim, eu confio. Porque é triste eu ter que dizer todas essas palavras, porque eu sou um ser humano, e fico muito triste de eu mesmo, igreja, não ter o direito de me comunicar, de dizer para as pessoas, isso está errado, isso não é certo, isso não é justo, de eu mesmo não ter direito de ter uma rede de comunicação para falar a verdade mais, aonde eu tenha que ser silenciado, e eu olhar para uma terra dessa e olhar para mim e dizer que sentido tem a vida, que você não pode mais carregar a verdade. Eu digo assim, Senhor, me prepara, me mostra o que é pecado na minha vida, com um grãozinho de mostarda, menor que um grão de mostarda, e me limpa, para que quando eu esteja dormindo, num sono tão bom, e num lugar tão maravilhoso, e eu digo assim, eu não quero acordar, Senhor, eu não quero acordar, que as pessoas encontrem meu corpo em cima de uma cama onde ele estiver, e eu não volte mais, que eu continue nesse lugar onde eu estou, porque eu já tive lugar, igreja, de eu não querer acordar, de eu dizer assim, por que eu acordei? Porque estava bom demais, porque que sentido tem a vida? Que a cada dia as pessoas jogam pau na tua frente, te humilha, querem te atropelar, muitos porque tem dinheiro, tem poder, tem casa, tem terreno, tem carro, e diz assim, minha vida está bem, mesmo ele dizendo que está no pecado, mas tem todo o conforto que a terra pode oferecer, para comer do bom e do melhor, sua casa, seu carro, se divertir na bebedeira, no pecado, e diz assim, minha vida está boa, está ótimo. Eu digo para você, se Jesus salva minha alma, eu quero dormir e não quero nem acordar. Você diz assim, não é verdade o que você está falando, eu não abro minha boca para falar mentira, mas o Senhor é que sabe todas as coisas, Ele sabe se Ele tem um propósito na minha vida e até onde eu vou chegar, então Ele vai me fortalecer o dia que eu vou ficar nessa terra, até quando eu vou ficar, Ele vai mostrar o caminho, Ele sabe que tem um sentido, porque eu olho a vida como se não tivesse mais sentido, igreja, porque eu peço para dormir e não acordar mais, deitar e apenas não acordar mais para a vida, não porque eu vivo uma vida ruim, não, minha vida é boa, porque eu tenho um emprego, eu tenho saúde, eu tenho o que eu preciso, o Senhor não tem deixado faltar o alimento, Ele não tem deixado faltar a minha saúde, Ele não tem deixado faltar o melhor para mim, igreja, mas é de eu não ter autoridade, igreja, de abrir a minha boca para falar a verdade, de eu não poder ter uma rede de comunicação para me comunicar, para dizer para as pessoas que estão no caminho do abismo, não vai que você vai morrer, não vai nesse caminho que esse não é o caminho certo, e eu mesmo não tenho autoridade para fazer isso, mas Jesus sabe até onde eu vou chegar e o sentido da vida. Eu ainda digo para a igreja, porque eu falo aqui para a igreja, se for para eu me adaptar ao errado e não ter que conviver com a verdade, se for para eu me adaptar ao caminho do abismo, ao errado, a um evangélico de fariseu, eu peço ao Senhor, eu falo para a igreja que me leve, me prepare e me leve, mas não deixe que eu possa me adaptar ao errado, porque só em pensar no errado, só em pensar e olhar e ver as pessoas do jeito que estão vivendo, eu me sinto triste, chorando por dentro e por fora. Talvez vocês não entendam, porque vocês não sabem o que é certo, e não sabe o que é você conviver com a verdade. Conviver com a verdade, carregar a cruz da verdade é difícil. A gente abrir a nossa boca para falar a verdade, e as pessoas não querem nem olhar na nossa cara. E uma rede de comunicação onde você não pode compartilhar a tua verdade, aonde eles falam de direito de liberdade, mas não há direito de liberdade. O que há é uma prisão, o que há é um controle, o que há é somente controle, é somente para controlar as pessoas a viver no caminho errado, porque a verdade não tem o direito de ser papagaiada. Livros já foram queimados de biblioteca, milhares de bíblias já foram queimadas, milhares de pessoas já foram mortas de que anda com a verdade, e milhares são mortos todos os dias, e milhares se adaptam todos os dias ao errado. Mas se for para eu me adaptar ao errado e conviver com o errado, o Senhor possa me levar, que o Senhor possa me levar, possa que eu vá dormir e não acorde mais, que Ele possa me desligar, porque eu estou bem e eu vou conviver desta forma, mas que o Senhor não deixe que eu acorde mais, igreja. E você que está aí do outro lado, o que você acha de tudo que eu falo? Talvez você diga assim, eu não acho nada, ele só é um maluco, só é um doido, talvez esteja perturbado e não sabe o que fale, sabe, talvez você pense em tudo isso, porque talvez na tua vida você não conheceu o certo, não conheceu a verdade, não sabe nem sequer o que é a verdade, porque se conhecesse um pouquinho da verdade que eu conheço, que o Senhor me ensinou, acredita até hoje, sem saber, sem ser dono da verdade, sem ser poderoso, sem ser dono da razão, que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, porque dividiria comigo, talvez você dissesse assim, eu sei do que ele está falando, eu conheço o que ele está falando, mas muito aqui, se tiver a coragem de ouvir tudo que eu falei, talvez me chame mesmo de doido e de maluco, porque não tenha tido a oportunidade de conhecer a verdade ainda.